Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepegolo.com.br. Começa hoje aqui no nosso jornal CBN Campo Grande este novo quadro Explicando Direito. Vamos falar sobre planejamento sucessório. Então, toda quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã, a gente vai ter aqui o quadro Explicando Direito. E a estreia é com a doutora Samária Zagrete, ela que é sócia da Lima e Pêgulo Advogados Associados. O Bruno também acompanhando a gente aqui na entrevista. Doutora, obrigada pela sua presença. Bom dia. Dori, eu que agradeço. Em nome da Lima e Pêgulo, agradecemos a oportunidade e a chance de ter todas as quintas-feiras a oportunidade de explicar o que é o direito e a importância do direito na vida das pessoas e temas importantes que podem ser tratados aqui. A gente estava justamente conversando, né, antes de a entrevista entrar no ar, sobre essa questão da preocupação. Falamos aqui, a gente tem que planejar a vida e planejar a morte também, porque não pensar nisso, né, é importante. E aí que entra o planejamento sucessório, doutora. Isso mesmo. A gente sempre pensa em planejar como adquirir o patrimônio, como se tornar economicamente bem, né, em amealhar um grande número de bens, formar esse patrimônio. E não pensamos como que vai ser a sucessão desse patrimônio quando eu não estiver mais aqui. Porque a morte, ela chega para todos, né? Não somos eternos, isso é fato. Então, o correto é pensar em se preparar, se programar para quando ocorrer a minha morte. Um dia ela vai acontecer. O planejamento sucessório, ele vem como estratégias eficazes de transmissão desse patrimônio para os meus herdeiros, para os meus entes queridos. E qual a finalidade desse planejamento? A principal delas, evitar custos, né? Reduzir custos. Muita gente fala, né, que o inventário custa caro. O inventário ele é muito moroso, né? Ele é muito demorado. Normalmente você passa por um imóvel com aspecto de abandonado e você fala assim, nossa, essa casa faz tanto tempo que está fechada. E aí alguém fala, esse imóvel era do fulano de tal, tá? É um inventário há 15 anos e não se resolve. Então, o planejamento sucessório, ele vem com essa finalidade. Fazer combinados, organizar como que eu quero que aconteça a distribuição do patrimônio quando eu não estiver mais aqui. Então, assim, eu posso ter um patrimônio que são só bens móveis, constituído de imóveis urbanos, imóvel rural, mas eu posso ter uma empresa também, uma empresa familiar. Então, pensa numa situação. Eu construí uma empresa de 15, 20 anos, e o que vai acontecer com essa empresa se eu for embora amanhã? Como que vai ser feita a gestão dessa empresa? E a gente sempre pensa no testamento, né? Pode deixar um testamento, mas tem outras formas, é isso? Sim, de se tem planejar? outras formas. Não só o testamento, que esse é o mais tradicional e o mais clássico, mas existem também outros instrumentos. A doação, ela é um contrato que é clássico também, de transmissão de bens, então eu faço a doação em vida, assim como no testamento eu posso dispor apenas a metade do meu patrimônio. Por quê? A lei ela estabelece que 50% do meu patrimônio, seja eu doador ou um testador, ele é reservado aos herdeiros necessários, que é descendente, ascendente e cônjuge, nessa ordem. Então, eu posso testar ou doar em vida metade do meu patrimônio. Mas imagine, voltando ao exemplo de uma empresa familiar, eu consigo estabelecer 50% das cotas dessa empresa, eu posso deixar para quem eu bem entender, sendo filhos ou não. Então, se eu pensar na perenidade dessa empresa, na perpetuidade do negócio, a doação em vida ela é um bom caminho, porque se eu falecer hoje, amanhã a empresa continua e o donatário, né, o beneficiário dessa doação, ele continua na gestão dessa empresa. E aí você pergunta, mas e os outros 50%? Tanto no testamento como na doação, os outros 50% eles acabam sendo resolvidos através de um inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Vai ser extrajudicial, Bruno, só quando houver consenso entre as partes, quando os herdeiros forem maiores e capazes. Ou seja, se tiver litígio, vai se resolver no inventário. E aí, não é que o judiciário é moroso, tem a mora do judiciário, o atraso, né, do judiciário, mas também tem os conflitos. Então, para resolver quem fica com o quê, que patrimônio, E aí, quando eu planejo, eu estabeleço
quais bens ficam com quais herdeiros e faço isso de uma forma organizada. Então, voltando à finalidade, evitar o custo ou diminuir o custo, e eu vou falar por que dá para evitar também, reduzir o tempo, e o tempo no caso aqui é dinheiro, porque você imagine um patrimônio parado 10 anos aguardando uma solução no judiciário. Ele vai sendo depreciado pela própria depreciação de tempo mesmo, se eu falar em bens móveis, penso falar em bens imóveis, né? Falar em veículo, imagina um veículo parado sem poder vender 10 anos, acabou. Mas também evitar o conflito, né? Então, tudo, na verdade, vai se resumir em economia de tempo e dinheiro. Quais são os caminhos, então, para uma família ou para alguém, para fazer esse planejamento sucessório, para evitar esses tipos de contratempos, né, que são comuns e que a gente vê em famílias, como a senhora bem disse, 10, 15 anos, um bem parado lá. O ideal, e aconselha-se que a família, a pessoa, ela esteja bem assessorada. Então é importante ter um advogado de confiança ou uma consultoria, né, a depender da modalidade de planejamento. É ideal contratar uma consultoria que tenha um especialista em tributos, que tenha um especialista em contrato, para, olhando para esse patrimônio, definir qual será a melhor estratégia. Mas, respondendo a sua pergunta, Bruno, são vários os caminhos, né? Como eu já disse, os dois clássicos aqui é doação, que vai acontecer em vida, e o testamento. No caso desses dois, né, um vai acontecer e vai se materializar quando a pessoa está viva, então já transfere para o beneficiário dessa doação esse patrimônio. E aqui o legal é que o doador ele pode estabelecer, reservar o usufruto para ele. Ele continua tendo o usufruto, né, ele frui desse patrimônio que não pode ser vendido pelo beneficiário sem autorização dele. E ele ainda pode estabelecer cláusulas de restrição para não vender, né, inalienabilidade, não se comunicar no caso de um casamento, incomunicabilidade, e a empenhorabilidade. Ele protege esse patrimônio doado de dívidas que esse donatário, que esse beneficiário adquira com esse patrimônio. No testamento, nesses dois casos, incide imposto. Tá? Não vai fugir do imposto, vai ter o imposto de transmissão causa-mortes. Lá no testamento, ele só vai ser recolhido depois da morte, porque o testamento só abre depois da morte. Aqui na doação, ele tem que ser recolhido na largada. Transmitiu, recolheu. Mas, além dele, ainda tem como um excelente instrumento a previdência privada, em que a pessoa pode fazer um aporte de um valor considerável, e o seguro, em que ela faz um seguro de vida e vai pagando parcelas mensais. E o legal desses dois institutos é que eles não vão para o inventário, em hipótese alguma. Eles são descartados de inventário. O seguro, por ser indenização, então tem lá os beneficiários dessa indenização. E a previdência privada é do próprio produto bancário, é o produto financeiro, em que, quando eu estabeleço os beneficiários dessa previdência, também não cabe inventário. E aqui também não tem o imposto. Tá? No Brasil, à exceção de alguns poucos estados que cobram, mas assim, a regra é que também não incide imposto nesses dois institutos. Então, eu posso mesclar. Eu posso pegar 50% do meu patrimônio e fazer testamento ou transmitir através de doação, e posso pegar aquilo que eu tenho de liquidez aplicada em banco, em fazer previdência privada e já deixar estabelecido. Então, eu consigo não ter tributação sobre, de repente, 50% e já organizo como que ficam os outros 50%. Muito bem, conversando aqui com a doutora Samária Zagrete, sócia da Lima e Pêgolo Advogados Associados, explicando para a gente essa questão do planejamento sucessório. Muito obrigada pela sua participação, estreando aqui a nossa coluna Explicando Direito. Como o tema é bem amplo, né, eu estava até pedindo aqui um pouquinho mais de tempo, porque não deu para falar de holding familiar. E holding familiar hoje, né, já faz algum tempo que é muito comentada, já virou coqueluche do momento, as pessoas falam bastante de holding. Então, eu acho que numa próxima oportunidade a gente pode falar
bastante desse tema, né? Quem pode fazer holding, se compensa fazer, se para todo mundo holding é um bom caminho, porque muitas vezes não é, e por isso que tem que ter uma análise profunda do patrimônio e dos interesses do proprietário, né, do titular desses bens e dos próprios herdeiros. Talvez ela pode trazer até prejuízo, né? Mas normalmente não. Normalmente não. Você consegue reduzir muito a tributação, tá? E aí, daí a importância da gente falar novamente sobre esse tema numa próxima oportunidade. Combinado, doutora. Toda quinta-feira a gente vai ter aqui o Explicando Direito a partir das 10h30 da manhã. Tem muito assunto para conversar, tem muito assunto para continuar falando por aqui. Obrigada pela sua participação, muito esclarecedora. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada, Bruno, pela participação. Obrigado. 10h55 em Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E aniversário 48 anos Açaí. Você no melhor da festa. Cuidar de você é importante. É conhecer os benefícios da boa alimentação. É saber que exercitar o corpo é bom, mas exercitar a mente é fundamental. É encarar desafios, descobrindo novas alternativas. Cuidar de você é o podcast da Unimed Campo Grande. Todo mês, 2 novos episódios debatem assuntos promovendo conhecimento, saúde e bem-estar. Siga a Unimed Campo Grande nas plataformas digitais. Unimed Campo Grande. Cuidar de você, esse é o plano. O momento é seu e a melhor instituição do Mato Grosso do Sul também. Na Unigran Capital, você aproveita a estrutura completa, clínicas equipadas, estágio, aulas práticas e o melhor super time de professores. Estude em uma instituição com mais de 45 anos de excelência de ensino e com a melhor localização de Campo Grande. Faça agora sua transferência ou vestibular online e gratuito. Inscreva-se já para o nosso vestibular de inverno em unigran.br/Campo Grande. Viva o seu melhor momento aqui. O Centro Universitário Unigran Capital te espera. A experiência de desfrutar momentos incríveis